Você tem medo de intubar? E de complicações relacionadas à intubação? Não tenha medo de assumir suas próprias limitações e falar que tem algum receio, algum medo, principalmente relacionado a um tema tão específico e ao mesmo tempo tão singular. Olá, prezado colega, como vai? Espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Medo de Intubar. Neste programa específico, eu vou abordar com você alguns dos medos relacionados à intubação orotraqueal, dos mais diversos tipos. A ideia aqui do programa é a gente abordar os cenários onde você pode ter, não vou chamar de sorte, mas a alegria de encontrar já um cenário bem receptivo, você intubar de primeira, e também alguns dos cenários onde você vai precisar suar um pouquinho a camisa e lançar mão de algumas artimanhas. Além disso, aqui a ideia é desmistificar o assunto de intubação orotraqueal e te preparar para possíveis complicações. Entrar num campo de batalha achando que nunca vai complicar é pedir para perder a guerra. Então, dessa forma, eu e Danilo, aqui no YouTube, a nossa ideia é justamente tirar esse receio que você, que está aí do outro lado, pode ter de intubação orotraqueal. Tá? Então, aqui, a ideia é abordar dificuldades e complicações relacionadas, primeiro, à laringoscopia, relacionados ao material que você tem na mão disponível. Tá? Tem um vídeo laringo que eu não sei utilizar, tem um vídeo laringo com canaleta lateral que eu nunca vi na minha vida, tem uma lâmina articulada e nunca utilizei. Então, essa via de estudos. Além disso, uma coisa que eu não vou deixar de abordar aqui são alguns cenários onde você vai chegar e se deparar com falta de medicação. Ah, mas isso não acontece. Aconteceu recentemente. Lembra? Lá no Covid, né? Que não é um passado tão distante assim, nós tivemos problema com falta de medicações, principalmente medicações anestésicas e relacionadas à intubação orotraqueal. Saiu até na mídia. Hospitais com falta de medicamentos para intubação, né? Aquele alarde todo. Esse é um cenário que, infelizmente, eu quero que você se prepare também, né? E escassez de medicamento, apesar de no centro cirúrgico, na terapia intensiva e no pronto-socorro, dificilmente falta. Pronto-socorro falta um pouco mais, tá? Mas, vamos dizer assim, a gestão do centro cirúrgico e da terapia intensiva, vamos dizer que é um pouquinho mais elaborada, porque terapia intensiva não pode faltar. Teve uma vez que um grande hospital, né, simplesmente acabou Cevorano, que é um anestésico inalatório que a gente usa para anestesia geral. Então, assim, poxa, tem outras alternativas? Tem, mas o Cevorano é muito utilizado. Tá? Então, eu gostaria que você se preparasse também para esse tipo de cenário de escassez de medicamento. Ah, eu só tenho ketamina. Beleza, já dá para você intubar um paciente. Né? Inclusive, eu acho que a gente sempre enxerga algo de positivo mesmo no meio do caos. Então, no caos da Covid-19, o que a gente teve? A difusão da técnica de intubação orotraqueal exclusivamente com ketamina, chamada COBI, Ketamine Only Brief Intubation, onde você faz uma dose mais elevada de ketamina e consegue fazer a intubação do seu paciente. Não é só festa esse tipo de indução, tem as suas particularidades, porém, a gente viu que dá para fazer. Tá? Então, com a principal vantagem da manutenção do drive ventilatório do paciente, que era uma coisa que, às vezes, você vinha, pré-oxigenava o paciente, ventilava com pressão positiva, fazia tudo certinho. A hora que você induziu, o paciente saturava em menos de um minuto. Aí você fala, mas o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Na verdade, você pode não ter feito nada de errado. Você simplesmente estava diante de um paciente com uma patologia pulmonar extremamente delicada e grave ao mesmo tempo. Esse era o grande desafio da Covid-19. E no meio do caos, vamos dizer assim, a difusão da técnica de intubação só com ketamina ganhou notoriedade e visibilidade por causa da Covid. Tá certo? E por que isso aconteceu? No cenário de escassez de medicamento. Tá certo?
Então, vamos continuar. E no episódio de hoje, falarei aqui com você algumas das complicações relacionadas à intubação orotraqueal, mais especificamente sobre sangramentos e lesões dentárias após laringoscopia direta ou indireta, ou com lâmina articulada, ou com videolaringoscópio e, consequentemente, intubação orotraqueal. Então, o episódio de hoje vai te ajudar no quê? Laringoscopiei meu paciente, quebrei um dente. Não era para virar dentista, mas pode acontecer, infelizmente. E a ideia aqui é desmistificar um pouco esse assunto também. Além disso, sangramentos. Sangramentos que podem acontecer independentemente da sua técnica. Tem um paciente que sangra espontâneo porque está utilizando a clopidogrel, Clexane, Xarelto e por aí vai. O paciente tem uma válvula metálica, toma Marevan, por exemplo, e aí você só de manipular discretamente a via aérea, você já tem sangramento. O que você faz baseado nisso? Pedir o Transamin não vai resolver. Então, aqui a ideia é o que você pode fazer para evitar isso. Tá? Então, antes da gente entrar propriamente na discussão, vamos deixar algo bem claro aqui. Muita gente aqui, só de pensar em complicação relacionada à intubação, já pode ficar com medo desproporcional. E a minha ideia aqui é justamente o oposto, é a gente falar de complicação de uma forma tranquila, amigável, sucinta e que te ajude a resolver esse problema caso aconteça com você. Se não acontecer, perfeito, a vida segue normalmente, vamos continuar. Porém, eu já te adianto que complicação pode acontecer, tá? Na verdade, o que eu quero é te ajudar a lidar com essas complicações especificamente de lesão dentária e sangramento. Porque uma coisa é fato, tá? Para você que é médico, que manipula via aérea. Complicação relacionada à intubação só não tem quem fica no sofá assistindo Netflix. Não adianta. Quem fica no campo de batalha está predisposto a ter complicação. Tá? Isso é uma coisa que você já precisa interiorizar. Por exemplo, todo cirurgião pode ter alguma complicação. Todo anestesista também, todo emergencista também. Sendo assim, bem-vindo ao time e a sua obrigação, qual que é? Estar preparado da melhor forma possível para lidar com complicação de qualquer natureza. E vou frisar isso, quer essa complicação esteja no seu controle ou até mesmo que independa da sua vontade e fuja completamente do seu comando. A ideia é, prepare-se para complicações. Se não acontecer, melhor. Se acontecer, esteja pronto. Eu sou Paulo, eu sou médico anestesista. Eu lido com via aérea todo santo dia. Não passa um dia da vida prática médica da anestesia que eu não lido com via aérea. Tá? Esse dia, para mim, não existe. Eu já possuo quase 4.500 intubações na carreira aí. Estamos quase chegando nisso. E eu estou aqui para te ajudar a desmistificar a intubação, que no meu entender como anestesista, é uma arte. A ideia aqui, qual que é? Conteúdo mais voltado para a prática, porém sem deixar a teoria de lado, pois isso é indispensável, é impossível a gente ministrar um conteúdo de qualidade, um conteúdo de valor, sem nada de teoria. Isso, infelizmente, não existe, tá? É indispensável a parte teórica também. E para que tudo isso? Para você não passar apuro na hora mais importante do seu paciente, que é a hora da intubação, o momento exato de perder a consciência e receber oxigênio através do ventilador mecânico. Para um pouquinho e reflete comigo. Você já se imaginou no lugar do paciente nessa hora? Você consegue imaginar a situação de fragilidade que o paciente se encontra nessa hora? Imagine-se no lugar dele. Você está lá deitado na mesa cirúrgica ou na cama da terapia intensiva, onde você estiver mais acostumado, para imaginar esse cenário na sua cabeça. Imagine-se exatamente no lugar dele. Fecha o olho e mentaliza. E por que eu quero falar isso? Para a gente conseguir prestar um bom atendimento. Basicamente é por isso. Eu diria até mais, eu diria bom, não, o nosso melhor atendimento e cuidado para com os nossos pacientes. Porque
pensa novamente. As medicações anestésicas que a gente vai utilizar para fazer indução anestésica farão com que você, no caso, ou o paciente, pare de respirar. Entre em apneia. Isso é esperado com as medicações. Principalmente se você fizer o bloqueador neuromuscular. Ou seja, existe algum momento mais vulnerável da sua vida do que esse? Você entrega literalmente a sua respiração e a sua consciência para o médico que está ali na cabeceira da cama ou da mesa cirúrgica. Então, eu queria que esse tipo de pensamento pelo menos começasse a povoar um pouco da sua mente diariamente. Para quê? Para que a gente não deixe a rotina e a correria do dia a dia, da vida médica, se você está na residência, se você é aluno e está no internato, ou se você já formou e está naquela correria. Eu queria que essa correria e essa rotina diária não nos tornasse membros de linha de produção. Pensa nisso. Isso é importante para o resto da sua vida. Voltando aqui ao cerne da aula, o que eu quero aqui é te ajudar a perder o medo de entubar seu paciente. Esse é o foco principal. E pode ter certeza que eu me sentia exatamente igual a você no começo da minha vida médica. Já faz um tempinho, vamos falar a verdade. Eu queria dizer que é impossível você não sentir um frio na barriga no seu primeiro dia de plantão. Independente da faculdade que você fez, independente do tipo de treinamento que você teve. Eu tive um treinamento militar. Não vai resolver, tá? Sentir um frio na barriga no seu primeiro dia de plantão é o comum, tá? Independente do seu treinamento. Eu digo isso porque no estágio optativo, no final do meu curso médico, isso em 2006, mais ou menos abril de 2006. A gente tinha um estágio optativo, as faculdades geralmente tinham essa opção. E eu fiz um estágio optativo num pronto-socorro, tá? Eu rodava 18 horas, dia sim, dia não. E nesse pronto-socorro, meu amigo, chegava de tudo. Era uma cidade pequena, ao redor de 120 mil habitantes, porém, tinha tudo porque era referência da região, né? Então tinha acesso central, intubação, drenagem de tórax, cardioversão elétrica e agora uma coisa que marcou muito a minha faculdade, lesão de jugular interna por pingente em forma de cruz pós-briga por causa de namorada. Filho do delegado da cidade, 15 anos de idade, entra no pronto-socorro, andando e cambaleando, com uma camiseta enrolada no pescoço e pingando sangue. A hora que ele passou a porta do pronto-socorro e viu a gente, ele caiu, desmaiou. Chegou o jovem lá, tiramos a camiseta em volta do pescoço, um rasgo aqui no pescoço. Tá? Pega acesso, aquela correria, corre volume, chama vascular, vai voando para o centro cirúrgico, né? Detalhe, né? Como eu falei há pouco tempo, era filho do delegado da cidade, então assim, polícia para tudo quanto é lado, né? Aquela bagunça. Nunca vi tanta viatura de polícia junto, nem blitz aqui em São Paulo. Nunca vi tanta viatura, tanto policial junto, né? No fim da conversa, o menino foi salvo e o rapaz que o agrediu tinha sido pego em poucos minutos, curiosamente ou não. Então, na verdade, o que aconteceu nesse cenário? Alguém mexeu com a namorada do cidadão, o outro cidadão pegou o pingente que era em forma de cruz e rasgou o pescoço do moleque. Foi isso que aconteceu, tá? Então, assim, o menino foi salvo, deu tudo certo, tá? Então, com isso, né, o que eu quero te falar aqui? Dessa forma, com todos os cenários vividos, experiência tinha bastante na época, né? Eu sabia que eu tinha muita hora de bagagem ali, mesmo como aluno. Só que na hora que é sua vez, o jogo muda. Na hora que o seu CRM vai para a reta, a camisa pesa. Igual jogador que vai para a seleção que às vezes não rende. A camisa amarela da seleção pesa. E com intubação, não podia ser diferente. Concorda? Lembro que só de pensar em intubação, hoje eu falo com muita tranquilidade, mas apesar de pensar na época, eu já senti um mal-estar, minha cabeça já aparecia alguma coisa dizendo que não ia dar certo, que o paciente ia desaturar na minha cara, que poderia acontecer o pior ainda, seria o paciente morrer por hipóxia, na minha frente, eu precisar falar com os familiares que eu não tinha conseguido intubar o paciente, para fechar o ciclo, né, do cenário macabro, quem ia testar o óbito seria eu. E com as lesões dentárias e sangramento de via aérea, não poderia ser diferente, porque passava aquele filme sinistro,
né? De devolver o paciente na recuperação anestésica sem dente. Então, eu não sei se você vai conseguir imaginar agora, mas pensa no impacto disso numa cirurgia estética. O paciente vai lá, o paciente, na maioria das vezes, não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade prévia, vem fazer um procedimento estético e chega na recuperação anestésica, banguela. Então, pode acontecer? Pode. Porém, a ideia aqui é evitar isso, tá? Mas eu quero que você só imagine o impacto disso, tá? Ou o paciente que vem com uma cirurgia dessa e tosse sangue, aquela coisa toda, tá? Então, no transcurso dessa aula, eu vou mostrar para você que, dependendo do paciente, isso infelizmente pode acontecer. Mas o que eu quero de você? Saiba que pode acontecer, saiba que você tem ferramentas na manga para evitar que isso aconteça e saiba lidar com as complicações potenciais, tá? Então, hoje eu quero abordar a questão de sangramentos e lesões dentárias, que pode acontecer durante a intubação orotraqueal, tá? No tema de hoje, eu vou te mostrar os aspectos relacionados à avulsão dentária, os perigos inerentes e os casos que evoluem com sangramento de via aérea. Aqui, eu já preciso te dizer que não é comum, vou repetir, não é comum a avulsão ou lesão dentária, ou fratura dentária, você pode escutar várias formas. Visto que a técnica correta de laringoscopia direta ou indireta não envolve apoiar a lâmina sobre o dente do paciente. Eu vejo muita gente que vem passar com a gente, passa estágio com a gente, ou residente de outras especialidades, né, que é automático. Primeiro, vem todo afoito querendo colocar a lâmina logo, rapidamente, na cavidade oral do paciente e apoia a lâmina no dente, né? Então a gente fica ali como um VAR, né? Literalmente sambando na frigideira. Olha, não encosta aqui, principalmente o paciente que não tem um cuidado adequado com a dentição, tá? Então a técnica não é apoiar a lâmina do laringoscópio no dente do paciente. Vai quebrar, meu amigo. Questão de física. A lâmina é uma peça de metal. Fazendo força numa pecinha desse tamanho que é o dente, vai quebrar. Tá? Então, não envolve apoiar a lâmina no dente do paciente. Dessa forma, você já começa a entender que quando acontece a lesão dentária, pode estar relacionado com técnica errada de laringoscopia. E eu disse pode. Eu vou repetir, eu falei pode. Por quê? Porque essa ressalva é válida, principalmente nos pacientes que possuem dentição com péssimo estado de conservação. Nesse cenário, a lesão pode ocorrer muito mais frequentemente. Em alguns casos, só de você encostar o tubo traqueal por sobre o dente, o mesmo já se solta. Tá? Ou até mesmo passar uma cânula de Guedel. A cânula de Guedel, no meu entender, é mais fácil você fazer uma lesão dentária do que com a intubação. Porque a cânula, do jeito que você manuseia, você pode levar um dente junto. Tá? Então, assim, de qualquer forma, eu quero o quê? Deixar claro que alguns pacientes não nos informam sobre possíveis dentes soltos ou moles, mesmo quando a gente pergunta exaustivamente. Além disso, não é incomum, os pacientes podem não informar para a gente sobre prótese dentária. E isso é bem comum. E a gente só vai descobrir na hora que você vai fazer a intubação, que você começa a alocar a lâmina na cavidade oral e, de repente, você tem um samba lá dentro, que é a prótese dentária. Então, assim, eu não estou dizendo que é para acontecer, mas eu estou dizendo que pode acontecer, principalmente relacionado com estados de má conservação da dentição. Tá? Além disso, eu queria reforçar que é dever dos pacientes que estão sob o nosso cuidado informar sobre o que a gente está questionando, tá? E o que está sendo executado, porque isso é para a segurança do paciente. Então, a avulsão dentária, meu amigo, é descrita em toda a literatura, infelizmente pode acontecer com qualquer médico que for realizar uma laringoscopia, tanto direta quanto indireta. Tá? Além disso,
uma coisa interessante, nas laringoscopias difíceis, o médico, no que tange a segurança, ele pode precisar escolher entre, infelizmente esse é um cenário entre a cruz e a espada, entre uma avulsão dentária e a manutenção da oxigenação do paciente. E nem preciso te dizer que a oxigenação vem primeiro. Por que eu estou te falando isso? Porque num cenário de via aérea difícil não prevista e você não está conseguindo ventilar o paciente, e ali na hora, se você perceber que fazer uma manobra um pouquinho mais intempestiva, você consegue entubar o paciente, eu não estou dizendo que isso é certo, porém em alguns cenários você precisa ser um pouco mais articulado. E aí, de repente, você fazendo uma manobra um pouquinho mais brusca, você consegue entubar o paciente e tirar ele do cenário de emergência que ele está desaturando no seu lado, né? Pode acontecer de ter uma avulsão dentária. Tá? De novo, não estou dizendo que esse é o cenário correto, mas é uma coisa que, infelizmente, o médico vai ter que lidar. Esse tema aqui de hoje não vai servir para abordar aspecto relacionado a estado de conservação, de dente, de paciente. Esses fatos nós vamos deixar com o pessoal da odontologia. Tá? Além disso, eu não vou abordar com você causas de sangramento espontâneo de via aérea. Essa área vamos deixar para quem? Para o hematologista. Então aqui qual que é a ideia? Conteúdo prático e interativo para você conseguir escapar desses desafios. De novo, intubação é arte, envolve treinamento, como ir na academia e desenvolver massa muscular, tá certo? Então, qual que é agora o cerne da questão? Eu vou te falar de 2 cenários que ocorreram complicações e como você consegue sair disso, tá? Então, vamos junto. Treinamento, habilidades específicas e capacidades aprendidas. Nisso se resume a intubação traqueal bem feita, com conhecimento anatômico também. Queira você ou não aceitar que a anatomia é importante. Tem uma grande quantidade de pessoas que falam, não, anatomia não serve para nada, tal. Então, eu vou te dar só um exemplo. Como é que você faz o bloqueio do glossofaríngeo na intubação acordado se você não sabe onde ele fica e qual que é a função dele? O glossofaríngeo é o 9º par craniano, tá? Aqui eu não quero que você saiba de onde ele saiu, qual que é todo o território de inervação dele, motor, sensitivo, mas o básico, meu amigo, você tem que saber. Tipo assim, qual é o território da via aérea que ele inerva e para que serve, no que tange a via aérea? Já te falo que esse par craniano, 9º par, nervo glossofaríngeo, ele inerva o terço posterior da língua. E mais importante que isso, o que é? Ele faz todo o reflexo de vômito. O responsável pelo reflexo de vômito é o glossofaríngeo. Além disso, ele inerva apenas, né, coisa boba para a via aérea, né, a valécula e a porção posterior do epiglote. Sendo assim, para intubação acordado, o conhecimento disso que eu acabei de passar é mais do que fundamental, senão você não consegue fazer. Dessa forma, eu estou tentando te mostrar o quê? Que o conhecimento anatômico importa. Além disso, conhecimento anatômico, conhecimento de base de farmacologia, para criar a melhor condução de intubação traqueal para você, porque aprende, nenhum paciente vai permitir você fazer uma laringoscopia nele, por mais educado que você seja, peça com carinho, seja gentil, não adianta. Mesmo o paciente com um nível de consciência rebaixado, se você colocar a lâmina do laringoscópio na cavidade oral dele, ele vai ter reflexo. A não ser que o paciente esteja em coma, aí não vai ter reflexo. Então, o que eu quero te falar? Precisamos saber algumas coisas. Resumindo, vamos agora ao entendimento das lesões e de sangramentos de novo. Aqui vamos com 2 exemplos de casos clínicos reais que aconteceram. E eu queria te dizer uma coisa, tá? Eu recebo muita mensagem, o Danilo também, no direct, falando sobre, olha, vocês não podem falar mais de indução anestésica, de que droga eu uso para entubar, qual cenário eu uso tal droga, não sei o quê. Então, em cada aula que a gente ministrar aqui, eu vou tentar inserir, tá, um pouquinho sobre indução anestésica no cenário dos casos clínicos, tá certo? Para a gente ver se a gente consegue afunilar esse gap aí que o pessoal tá realmente querendo saber mais, tá certo? Então vamos lá. Primeiro caso clínico. Um paciente de 98 anos,
com abdômen agudo perfurativo, chega para cirurgia de emergência, laparotomia exploradora. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, insuficiência cardíaca, um acidente vascular encefalo-isquêmico prévio com plegia direita há 6 anos. Pressão de entrada 88 por 45, frequência de 134, saturação de 88 com catéter nasal 5 litros. Extremidades frias, tempo de enchimento capilar maior 4 segundos. Glasgow 11. Opa, quem? Glasgow, vamos lá. Abertura ocular espontânea 4. Resposta verbal, sons incompreensíveis 2. Resposta motora localizador 5. Então 11. Indução em sequência rápida. E por que sequência rápida? Porque abdômen agudo perfurativo é igual estômago cheio. Combinado? Guarda essa. Agora, indução com etomidato 0,1 mg por quilo. Por que 0,1, não 0,2, 0,23, 0,25, até 0,3, que eu já li em literaturas? Idoso e choque circulatório. Dose menor, 0,1. Tá? Administração devagar. Rocurônio, 1,5 mg por quilo. Dose de sequência rápida. Tá? Dose do rocurônio na sequência rápida hoje é 1,5 mg por quilo. Fentanil, 25 microgramas. 25? Você precisa analgesiar a via aérea. Mas é muito pouco essa dose. É melhor não fazer. Eu acho a dose pequena também. Mas você precisa fazer alguma analgesia. E o paciente está criticamente enfermo. Por isso, dose pequena. Não está confortável com esse cheirinho de fentanil? Usa ketamina. Você precisa fazer alguma analgesia. Tá? Seguindo, durante a intubação no traqueal, avulsão de um incisivo central superior durante manobra de laringoscopia, visto que o paciente possui abertura bucal de 2 centímetros e iniciou desaturação. Ou seja, cruza a espada. Vou resolver isso aqui ou levo o incisivo junto e tal. Porém, rapidamente o colega viu a fratura do dente, conseguiu pegar o dente voador com uma pinça de Maguil, tirou da cavidade oral sem danos. É sobre isso que eu estou falando com você. Saber a técnica correta para a intubação e também saber tratar complicações. Aqui, qual a grande complicação? O dente cai na via aérea. E você precisa chamar o broncoscopista para fazer o resgate do dente perdido. Tá? Caso 2. Paciente com insuficiência respiratória aguda com indicação de intubação mais ventilação mecânica. Antecedentes pessoais. Coronariopatia com 2 stents prévios, em uso de AS, Brilinta, Clexane 40 mg, porque o paciente está no 5º pós-operatório de uma fratura de colo de fêmur. Na laringoscopia indireta com vídeo, visualizado sangramento difuso em via aérea, dificultando a visualização da fenda glótica. O colega optou por trocar o vídeo por laringoscopia direta, aspirador, aspirou o sangue ele certinho e intubou sem grandes problemas. Nesse cenário, meu amigo, adianta pensar em fazer medicação para controle de sangramento, Transamin? Não. Você precisa manusear esse cenário. Manusear o cenário seria, aspira aqui o paciente, tá? Resolve a intubação, insufla o cuff e aí você vai pensar em alguma medicação, tá? Agora, sobre esse tema, quais seriam os possíveis receios do tema? Primeiro, medo de quebrar o dente, tá? Aprende a técnica correta de laringoscopia direta ou indireta. Medo de não enxergar nada por sangramento. Qual que é a profilaxia para isso? Deixa o aspirador montado com a sonda conectada, funcionando tudo certinho, tá? Medo de processo, quebrei o dente, vou ser processado. Calma, técnica correta te respalda ante todas as jurisdições e dentes com péssimo estado de conservação são mais predispostos a quebrar, tá? Medo de eu ser o causador do sangramento da via aérea, tá? Jeito para laringoscopar. E não força. Material adequado também, lâmina de tamanho adequado, cuidado com fio guia, cuidado com tubo orotraqueal e você raspar na aritenoide, por exemplo, tá? Agora, o que você não deve fazer? Primeiro, ser agressivo na sua laringoscopia direta. Querer já enfiar a lâmina dentro da cavidade oral, isso eu vejo com muita frequência. Esquece isso. Seja sutil. Encaixa a lâmina, vai tirando os tecidos da frente, tá? Lâmina grande te atrapalha também, guedel pode machucar, fazer lesão de via aérea superior, tá? E múltiplas tentativas também tendem a sangrar a via aérea, tá? O que você deve fazer? Técnica correta, evitar o movimento de bascular, porque senão você vai levar. Se você bascular isso aqui para apoiar, né? Você leva o dente de brinde, né? Pode pendurar ele até aqui no esteto. Além disso, uma coisa que eu vou sempre estar reforçando. Alinhamento dos eixos. Na hora de fazer laringoscopia, posição olfativa, tá? Para você ter uma melhor condição de laringoscopia direta e a tendência de você ter uma complicação é muito menor, tá? Então,
jeito e não força, sem ansiedade, tá? Sem ser um touro bravo de querer logo. Calma. Lembra que o tempo de apneia no paciente saudável gira em torno de 5, 6 minutos com uma pré-oxigenação adequada. Então não precisa sair voando, tá? Faz direitinho que você acaba não lesando nada. E para a gente finalizar essa aula, o que eu te oriento a fazer? Tá? A principal ideia aqui, posiciona todos os seus pacientes. Eu vejo muita gente, inclusive o pessoal da anestésia, que não usa, eu não preciso de coxim. Tá, eu até entendo. A maioria das laringoscopias tendem a ser mais fáceis estatisticamente. Isso é fato. Que bom para nós! Para você também, que vai fazer laringoscopia. Mas assim, a gente vê aquele paciente obeso, né? Deitado assim, decúbito dorsal horizontal, né? Pavilhão auditivo bem abaixo do externo. Você fala, meu amigo, coloca um coxinho aí para te dar uma mão, né? Você não precisa, tipo, fez a laringoscopia, tá difícil, aí posiciona, aí põe um guia, aí pede alguma coisa a mais. Não precisa disso, tá? E no cenário do paciente sem comorbidade, é tranquilo. Agora, no paciente que já tem alguma comorbidade, você já tem um tempo de apneia menor, né? Às vezes você não consegue pré-oxigenar de forma adequada. Então, isso é a prevenção de emoção que não precisa ter nessa hora. A hora da laringoscopia é uma hora que tem que ser feita com tranquilidade, por pior que seja o seu cenário do seu ambiente de trabalho. Isso é treinamento, isso é habilidade específica. Isso cabe a você começar a entender, tá certo? Então eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Um abraço.